Alô, você do outro lado da tela, tudo certo? Olha, TJ Minas Gerais, chegando aí a prova do juiz leigo e a gente continuando nas nossas pílulas. Hoje nós vamos tratar da responsabilidade civil do incapaz. Você sabia disso? Na sua opinião, o incapaz responde civilmente ou o incapaz não responde civilmente? Para você, o incapaz tem responsabilidade civil ou o incapaz não tem responsabilidade civil? Pois é sobre isso que nós vamos conversar nessa pílula. Muita gente boa confunde o tema por conta do direito penal. Quando a gente estuda o direito penal, a gente sabe que lá encontraremos a inimputabilidade criminal, a ausência de responsabilidade penal. A inimputabilidade criminal, a ausência de responsabilidade penal do incapaz. Mas esse é um tema de direito penal. No direito penal, eu não posso imputar a responsabilidade civil ao incapaz como uma regra geral, de assento, inclusive, constitucional. Mas o Código Civil, ele trata a matéria de maneira diferenciada. O Código Civil brasileiro, no artigo 928, 928, diz que o incapaz responde civilmente. Há, portanto, o reconhecimento de uma responsabilidade civil do incapaz. Mas em quais circunstâncias, em qual alcance haverá esse dever de reparar o dano pelo incapaz? Como isso é visto na doutrina e na jurisprudência? E sim, 3 enunciados em Jornada de Direito Civil sobre o tema. 39, 40 e 41. Eu vou botar todos eles aqui. Eu tenho um artigo no ECA que a gente precisa estudar também. Para dialogar com o 928 do Código Civil, a gente precisa também entender o artigo 116 do ECA. Vou falar um pouquinho dele. E há julgados no STJ sobre o tema. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora, tá? Quando a gente pensa na responsabilidade civil do incapaz, a gente deve lembrar que essa responsabilidade civil do incapaz, em primeiro lugar, ela é, via de regra, secundária. Via de regra, ela é subsidiária. Então, essa é a primeira ideia que você deve ter. Em regra, o patrimônio do incapaz, em regra, só pode ser executado depois que o patrimônio do representante legal do incapaz for executado e se tornar insuficiente. Portanto, em primeiro lugar, quem responde civilmente pelo ato ilícito, lesivo, ofensivo praticado pelo incapaz é o seu representante legal. E o representante legal do incapaz é devedor primário. Ele deve responder em primeiro lugar. Essa é a regra. Eu pretenderei contra os genitores do incapaz, ou contra os tutores do incapaz, ou contra o curador do incapaz. Essa é a regra, porque o incapaz responde subsidiariamente, secundariamente, a priori, em linha de princípio. Essa é a regra. Mas essa regra tem uma exceção, e você precisa cuidar dessa exceção. Eu vou colocar aqui para você uma observaçãozinha. Enunciado 41 do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado vai dizer que existe uma única hipótese, uma única situação hipotética na qual a responsabilidade civil do incapaz ela será solidária com o do seu representante legal. E essa única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária tanto do incapaz quanto dos seus pais é para a situação jurídica envolvendo a emancipação voluntária, tá? Já eu lhe explico isso melhor.
é para o caso da emancipação voluntária. Então, nessas circunstâncias, a responsabilidade civil do incapaz será uma responsabilidade civil solidária. Assim também pensa o STJ. Você também encontra esse mesmo entendimento no Superior Tribunal de Justiça, notadamente no RESP 436.401, da quarta turma. Vou deixar aqui para depois você dar uma pesquisada se você tiver interesse. 1.436.401, Minas Gerais, é por isso que eu estou aqui explorando esse tema, onde vai falar da responsabilidade civil do incapaz e vai também mitigar essa subsidiariedade nas hipóteses aqui que eu já tratei contigo, tá? Muito bem. Qual é a ideia do STJ aqui e da doutrina do enunciado 41? A ideia é muito simples. Evitar que o ato de emancipação voluntária dos pais ele se justifique para escapar da responsabilidade solidária, para que os pais escapem da responsabilidade solidária. Portanto, se eu soubesse que a jurisprudência e a doutrina admitiriam isso, eu iria emancipar o meu filho, porque aí eu não teria mais responsabilidade civil solidária pelo ato que ele praticar. É por isso que a jurisprudência e a doutrina constroem uma medida ortodoxa, uma medida de interpretação restritiva para dizer o seguinte: olha, no caso de emancipação voluntária, você pai que emancipou, você emancipador, continua solidariamente responsável, não perde a responsabilidade solidária. Fora daí, você já viu, a responsabilidade civil do incapaz é subsidiária. Um outro detalhe importante que eu quero conversar com você agora, detalhe de número 2. Além disso, a responsabilidade civil do incapaz é condicional. Existem situações jurídicas em que o incapaz, em regra, só responde se o seu genitor não tiver responsabilidade, mas existem casos em que ele, incapaz, responderá totalmente e exclusivamente. Artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de leitura recomendada também. Medida socioeducativa de reparação do dano. O ECA admite que a Justiça, o Juizado da Infância e Juventude, aplique ao incapaz uma medida socioeducativa de reparação do dano. Ora, essa medida é intuito personae, é necessarium personae, de modo que só o incapaz poderá reparar aquele dano se a hipótese envolver uma medida socioeducativa. Dá uma olhada no enunciado 40 da jornada 39 e 40 do Conselho da Justiça Federal, da Jornada de Direito Civil, tá? E finalmente, voltando aqui para a tela, perdão, e finalmente a responsabilidade civil do incapaz será equitativa. A equitas dos romanos, a epikaeia dos gregos, a nossa equidade. Parágrafo único do artigo 928. É aquilo que se convencionou chamar de responsabilidade civil no limite humanitário ou no limite do mínimo existencial, se você preferir aí a expressão do Luiz Edson Fachin, não é? Então, para finalizar esse bate-papo, tópico de número 3, a responsabilidade civil do incapaz, além de secundária, subsidiária e condicional, é equitativa, tá bom? Então, quando o tema aparecer aí sobre responsabilidade civil do incapaz, lembre, o incapaz tem sim responsabilidade civil, ok? Muito obrigado pelo seu carinho e respeito e até a próxima pílula.